Olá, gente, quero cumprimentar todos vocês de casa com a paz do Senhor Jesus. Está começando agora o programa Palavra Profética com o nosso quadro Cid Brasa Responde. Eu sou o evangelista Cid Brasa e nós estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. E a dúvida hoje foi do nosso irmão João Carlos. Ele é diácono. Ele congrega na cidade de Itapevi, São Paulo. E a pergunta dele, na verdade, ele fez duas perguntas. A primeira pergunta que ele fez, que o João Carlos fez, foi essa. Cid Brasa, o que é a grande tribulação? E a segunda pergunta que ele fez foi, se a igreja, seria arrebatada antes ou depois da grande tribulação? João Carlos, de Itapevi aí, Deus abençoe pela sua pergunta. Deus abençoe também os moradores de Itapevi. Temos alguns amigos aí, já tivemos a oportunidade de pisar os pés aí por diversas vezes em diversas igrejas. Deus abençoe, é uma cidade que recepciona e recepciona muito bem. Deus abençoe. João Carlos, como também a todos vocês que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, a primeira pergunta que ele fez é isso: o que é a grande tribulação? Bom, primeiro nós temos que separar alguns pontos importantes. Tá? Primeiro, o que é a tribulação? Bom, nada mais, nada menos, a tribulação é um período de destruição e tristeza para todos os habitantes da terra. Tá? Vou repetir, tribulação ou período da grande tribulação é exatamente um período de destruição que acontecerá na terra. Tá? Tribulação é exatamente isso. Temos uma profecia, né, que fala-nos acerca dessa tribulação. Lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 21, está escrito assim: porque haverá essa grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Tá? É Jesus falando aos seus discípulos, né, acerca da grande tribulação. Ele explicando para os seus discípulos a verdade da grande tribulação. Então a grande tribulação é existente. Ela vai existir, ela existe e tá para acontecer aí ainda, tá bom? Temos que entender duas coisas. Primeiro, qual é a diferença da pré-tribulação e a grande tribulação? O que vai ocorrer no período da pré-tribulação e o que vai ocorrer no período da grande tribulação? São duas coisas diferentes e é isso que nós temos que entender para que nós possamos aqui ter uma aceitação maior quanto às ideias. Tá legal? Primeiro, inicia-se a pré-tribulação. O que é pré-tribulação? É um evento que vai ocorrer antes da grande tribulação. Tá? Pré-tribulação é um evento que vai ocorrer antes da grande tribulação. Primeiro, dentro da pré-tribulação, duas coisas vão acontecer. Primeiro, a igreja será perseguida, tá bom? Lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10 a 12, nos diz que a igreja será perseguida. Então haverá uma perseguição total da igreja. Segunda, é que o mundo vai sofrer, tá bom? Haverá um sofrimento mundial. Isso está registrado lá no livro de Mateus 24, do 1 ao 14, que nos diz que haverá terremotos, pestes, haverá mortes, guerras, falsos profetas se levantarão. Tudo isso no período da pré-tribulação, tá bom? Vai haver reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. E o amor de muitos vão se esfriar no período da pré-tribulação. Então percebe que já vai acontecer aí, vai descarriar uma centena ou uma gama de acontecimentos horríveis e horrendos, tanto para os seres humanos como também para o planeta Terra. Haverá grandes catástrofes, maremotos, tsunamis, haverá grandes coisas horríveis, né? Sem contar que os sistemas serão abalados. Os sistemas que eu falo é o sistema político. Haverá uma corrupção, né, no sistema político. Haverá uma corrupção extravagante também no sistema religioso. Tudo isso
faz parte do processo de pré-tribulação que a igreja vai passar. Tá bom, gente? Ainda dentro do período de pré-tribulação, acontecerá a terceira coisa, que as trombetas registradas no livro de Apocalipse começarão a soar, tá? As trombetas citadas, são 7 trombetas em Apocalipse, começarão a soar. As 6 primeiras trombetas começarão a soar, e quando elas começarem a soar, haverá mais destruição na terra, viu? Haverá mais destruição na terra. Pessoas morrendo, doenças, catástrofes, desgraças sobre desgraça, tá bom? A 7ª trombeta será tocada. E quando a 7ª trombeta ser tocada, nós seremos arrebatados. Então aqui está a segunda pergunta que o nosso irmão José Carlos fez, de Itapevi. A segunda pergunta que ele fez foi essa: se a igreja seria arrebatada antes ou depois da grande tribulação? Nós seremos arrebatados antes da grande tribulação e dentro do período da pré-tribulação, tá bom? Nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, dentro do período da pré-tribulação, tá bom? Que são duas coisas diferentes que eu acabei de explicar. A igreja será arrebatada. Livro de 1 Tessalonicenses 4, versos 16, nos prova exatamente isso, que a igreja será arrebatada. Que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. E Paulo termina dizendo que nós encontraríamos o Senhor nos ares. Daí é o arrebatamento da igreja, tá bom? Ainda durante a grande tribulação, 4 coisas vão acontecer. Primeiro, haverá juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram o Salvador, tá bom? Dentro da tribulação, no período da tribulação, da grande tribulação, tá bom? Haverá aí um juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram a verdade, sobre aqueles que rejeitaram a justiça, sobre aqueles que rejeitaram o Salvador, tá legal? Segunda coisa, haverá o fim da condescendência para com aqueles que se rebelam contra Deus. Haverá um jugo também de Deus sobre as pessoas que se rebelaram contra Deus. O camarada era cristão e agora é ateu. A justiça de Deus virá sobre ele. O camarada era cristão e agora pertence a uma outra religião que não se diz respeito ao cristianismo. Será julgado também pelo próprio Deus. A terceira coisa que acontecerá no período da grande tribulação, irmão José Carlos, é que uma decisão para aqueles que devem escolher entre Cristo e o anticristo. Deus dará essa oportunidade para que eles escolham entre Cristo e o anticristo. Quem é o anticristo? São aquelas pessoas que não aceitam a Cristo. Esse é o anticristo. E por fim, que a quarta e última coisa que acontecerá é que haverá destruição e a segurança humana não irá mais valer de nada, tá bom? Então são essas coisas que vão acontecer dentro do período da grande tribulação. Espero que você tenha compreendido o que é tribulação e se a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação. Tribulação é um período de destruição que haverá na terra e nós seremos arrebatados antes da grande tribulação, tá bom? Eu sou o evangelista Cid Braza, o programa Palavra Profética vai ficando por aqui e esse foi o quadro Cid Braza Responde.